7 ingredientes tóxicos que deveriam ser proibidos, que deveriam ser banidos. Eu te pergunto, você sabe o que você realmente está comendo? Muitos produtos que nós consumimos diariamente contêm substâncias extremamente prejudiciais para a nossa saúde. E o pior de tudo é que eles são legais aqui no Brasil. Hoje você vai descobrir 7 ingredientes tóxicos que estão escondidos nos rótulos dos alimentos que você compra. E o último alimento é um dos mais perigosos e está presente até em alimentos infantis. Me chamo João Migovski, doutor João, sou médico e aqui nesse canal eu trago informações para você aprender a cuidar da sua saúde de verdade. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Pessoal, a gente fala muito sobre ingredientes, sobre alimentação, sobre o que devemos comer para ter mais saúde e muitas vezes nós não sabemos nem por que um ingrediente está presente naquele alimento. Nós não temos noção da função daquele ingrediente e aí, por desconhecimento, por ignorância, nós achamos que não tem nenhum problema. Mas esses 7 ingredientes aqui, eles estão presentes em praticamente, não tudo, não vou dizer tudo, mas está presente em boa parte dos alimentos industrializados, dos alimentos ultraprocessados, e por isso que é fundamental ver o rótulo, tá bom? Então me conta aí no chat, me conta aí nos comentários, se você tem o costume de ler o rótulo, de ler os ingredientes do alimento, ou se você só vai comprando sem dar atenção a esse detalhe. Eu olho, tudo que eu compro, eu olho a lista de ingredientes. Isso é bom, porque eu fico atento em relação ao que eu estou consumindo, mas é ruim também, porque fica difícil, cada vez mais difícil, consumir os alimentos. Então, eu já deixei de comprar, já deixei de comer muita coisa que eu queria por causa da lista de ingredientes. E aí, você tem esse costume? Me conta no chat, me conta nos comentários e aproveita para me falar também de que parte do mundo você me assiste. Pessoal, o primeiro ingrediente é muito problemático. Por quê? Ele, inclusive, ele está presente, né? Os 2 primeiros ingredientes, eles estão presentes em fórmulas infantis, tá? Então isso significa que desde criança, desde bebê recém-nascido, nós estamos entupindo as nossas crianças com ingredientes tóxicos, tá? Então, obviamente, o certo é o aleitamento materno, o ideal é o aleitamento materno, mas muitas pessoas não conseguem fazer o aleitamento materno pelos mais diversos motivos. Nem vou entrar muito nesse sentido. Agora, não dá para os ingredientes dessa fórmula infantil serem tóxicos. O primeiro ingrediente é xarope de glicose ou xarope de milho, que está presente em refrigerantes, biscoitos, pães, molhos industrializados, cereais matinais. Esses xaropes eles são altamente processados e ricos em frutose, o que pode sobrecarregar o fígado, aumentando o risco de gordura no fígado, obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo 2. Vários estudos já mostraram que o consumo excessivo de xarope de milho e xarope de glicose pode levar também a processos inflamatórios crônicos em nosso organismo. E esse ingrediente está presente nas fórmulas infantis, nos refrigerantes, biscoitos, pães. Então, se tiver xarope de glicose ou xarope de milho, não consuma. Abra mão deste alimento. Segundo, e esse aqui é polêmico. Por quê? Nos foi imposto que gorduras saturadas são ruins e gorduras insaturadas são boas. Por esse motivo, durante muito tempo, caracterizamos óleos vegetais como óleo de soja, de milho, de canola, de girassol, de algodão, como óleos saudáveis, porque eles são pobres em gorduras saturadas e ricos em gorduras poliinsaturadas. Só que esses óleos, eles contêm gorduras trans ocultas, que são extremamente inflamatórias e podem entupir artérias e aumentar também o risco de doenças cardiovasculares. E mais, muitos desses óleos, principalmente o de soja e o de milho e o de canola, são transgênicos e contêm resíduos de agrotóxicos e dissolventes químicos utilizados no processo de extração. Os óleos vegetais, como já falamos em outras oportunidades aqui, eles são aquecidos a altas temperaturas, são adicionados solventes do petróleo como o hexano para extrair ao máximo daquela semente,
São utilizados desodorizadores para retirar o cheiro forte e rançoso que tem esse óleo, que é naturalmente rançoso, e são utilizados para fazer margarina, biscoito, nos fast foods, nos alimentos processados prontos para consumo. Praticamente tudo que a gente consome tem gordura vegetal. E essa gordura vegetal nada mais é do que derivada proveniente desses óleos vegetais hidrogenados, de soja, de milho, canola, girassol, algodão, etc., que devem ser evitados a todo custo, ok? Eu também, quando eu vejo gordura vegetal, quando eu vejo óleo vegetal, eu não consumo. Fritura fora de casa, eu gosto, adoro uma batata frita, adoro um pastel de camarão, mas eu evito ao máximo. Isso significa que eu nunca mais vou comer? Não, claro que não. Em alguns momentos, em algumas ocasiões, eu não vou abrir mão. Agora, no dia a dia, consumir esses óleos, essas gorduras vegetais, é muito perigoso. Terceiro ingrediente tóxico, que é o glutamato monossódico, o MSG. Onde a gente encontra o glutamato monossódico? Quem sabe aqui? Quem se arrisca a dizer onde temos o glutamato monossódico? Nós temos em temperos prontos, como aquele tempero do miojo, salgadinho de pacote, caldos industrializados, sopas de pacote, fast foods, onde tem glutamato monossódico, linguiça, salsicha, alimentos ultraprocessados, embutidos, costumam ter o glutamato monossódico, que é um potencializador de sabor que acaba viciando o cérebro, estimulando o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles são desenvolvidos para gerar o chamado bliss point, que é um ponto onde o consumo daquele alimento gera uma reação de prazer intensa. E essa reação de prazer intensa pede mais daquele alimento ultraprocessado. O glutamato monossódico pode causar dor de cabeça, fraqueza, suor excessivo, taquicardia, danos neuronais em alguns casos, e vários estudos vêm mostrando que o consumo de glutamato monossódico está associado ao aumento do risco de obesidade, doenças neurodegenerativas e até mesmo distúrbios hormonais. Como que você vai saber se o alimento tem glutamato monossódico? Você vai ver a lista de ingredientes, tá bom? Quarto ingrediente, nitritos e nitratos, que são utilizados em carnes processadas. Salame, linguiça, bacon, presunto, salsicha. Eles são conservantes que dão cor avermelhada a essas carnes processadas e impedem a proliferação de bactérias. Mas, quando aquecidos ou digeridos, esses nitritos, formam nitrosaminas, substâncias cancerígenas associadas ao maior risco de câncer do intestino, câncer do estômago e câncer de pâncreas. A Organização Mundial da Saúde classificou as carnes processadas como carcinogênicas devido à presença desses compostos. Por isso, é muito importante você maneirar no consumo de carnes processadas, tá bom? Tem que ser a exceção da exceção, mas eu vejo muita gente comendo todo dia. Comendo salsicha, como mistura, comendo pão com presunto todos os dias. E aí o risco de várias doenças vai acabar aumentando. Quinto ingrediente tóxico, adoçantes artificiais. Aspartame, sacarina, sucralose são encontrados em refrigerantes diet, em sucos zero açúcar, balas sem açúcar, chicletes, produtos fit, né, que se dizem fit. E o que acontece? Esses adoçantes artificiais, eles enganam o cérebro, fazendo com que ele mande sinais para aumentar o apetite e que também prejudique o metabolismo, principalmente o metabolismo da glicose, aumentando o risco de diabetes, obesidade e doenças cardíacas. Então não é porque o aspartame, a sacarina, a sucralose não possuem calorias, isso não significa que elas não têm riscos. Então elas têm riscos sim. Além dos riscos de câncer, que o pessoal que produz conteúdo na internet sempre diz: a Coca-Cola pode causar câncer, nunca vai causar câncer porque a quantidade de aspartame nela é muito pequena, então você teria que tomar 50 Coca-Colas por dia para ter algum risco de câncer. Pessoal, além do risco de câncer, esse aspartame, a sucralose, a sacarina também vão causar outros problemas. Vão prejudicar a sua microbiota, vão prejudicar o seu metabolismo da glicose. E o aspartame, em especial, também pode afetar a saúde neurológica.
estando associada a dor de cabeça, alterações de humor e até mesmo distúrbios cognitivos. E como eu falei, alguns estudos questionam se o uso prolongado pode ter relação com o desenvolvimento de câncer. Então, por exemplo, peguei aqui o exemplo do refrigerante zero, que tem o aspartame. E aí as pessoas vão dizer: ah, você pode tomar um refrigerante zero, porque para aumentar o risco de câncer, você precisa tomar 50 refrigerantes zero por dia. Por essa mesma lógica, nós também vamos dizer que as pessoas podem fumar. Por quê? Não vai ser um cigarro que vai causar câncer nela. Vão ser vários cigarros durante vários dias ao longo de anos. Da mesma forma que o refrigerante. Então esse efeito ele pode ser cumulativo. Não é porque um cigarro não vai te causar câncer, provavelmente, que nós vamos recomendar ou liberar ou dizer que está tranquilo fumar cigarro. Vocês entendem o meu ponto aqui? A gente vê muitos nutricionistas, principalmente, falando sobre isso, falando que o refrigerante zero ele pode estar numa dieta, ele é importante para o emagrecimento, que ele não faz mal, mas essa não é bem assim que funciona, ok? Sexto ingrediente, corantes artificiais. Amarelo tartrazina, vermelho 40, azul brilhante, entre outros. Lembrando, pessoal, que vários desses ingredientes aqui, eles são banidos em outras partes do mundo, tá? Para você ter uma ideia, na Europa, boa parte da Europa, não se pode alimentos transgênicos. Aqui no Brasil é liberado, mas na Europa não pode. Muitos desses corantes também não podem na Europa. Por quê? Porque lá a legislação não permite. Então, esses corantes são encontrados em balas, doces, sucos em pó, iogurte, cereal colorido, gelatina, refrigerante. Eles estão ligados a reações alérgicas, eles estão ligados à hiperatividade em crianças, alterações do sistema nervoso. E como eu falei, alguns corantes sintéticos foram banidos na Europa, mas continuam sendo utilizados em muitos países, inclusive aqui no Brasil. Tá bom? E o sétimo ingrediente, que é muito grave também, que é utilizado como conservante em cereais, óleos vegetais, margarina, salgadinho, batata frita, produtos industrializados. Ele é adicionado para evitar que o óleo fique ainda mais rançoso. Só que esse ingrediente está associado a alterações hormonais, disfunções do fígado, risco aumentado de câncer e vários países restringem o uso. Mas algumas indústrias ainda utilizam esses componentes para aumentar a durabilidade dos produtos. Olha onde tem esse ingrediente. Deixa eu pegar aqui para apontar para vocês. Onde está o ingrediente? Aqui, ó, no finalzinho aqui, ó. Estão vendo? TBHQ. O TBHQ, o BHA, o BHT, o hidroxianisol butilado e hidroxitolueno butilado, eles são substâncias potencialmente cancerígenas, que devem ser evitadas também a todo custo. O recado aqui, pessoal, basicamente são duas frases que eu gosto muito de falar. Primeiro, é melhor descascar do que desembrulhar. E segundo, se a natureza não produzir, melhor não consumir, tá? Nós temos aí uma ampla variedade de alimentos acessíveis, nutritivos, baratos, que nós podemos incluir no nosso dia a dia. Agora, por falta de informação, por falta de dedicação, por ignorância, muitas vezes acabamos fazendo escolhas erradas, que não necessariamente são as escolhas baratas. Porque as pessoas pensam que comer de forma saudável é muito caro e que só quem tem muito dinheiro é capaz disso, mas não é bem assim que funciona. Então, é claro que você precisa de dinheiro para comprar comida, lógico, óbvio. Mas, se você tiver a informação, se você souber como fazer as suas compras, não vai doer tanto no seu bolso, tá? Então, a minha recomendação é: se alimente de forma natural, coma proteínas de qualidade, ovo, frango, carne, peixe, coma frutas, coma legumes, tá? Deixa de lado os alimentos congelados, deixa de lado refrigerantes, deixa de lado o suco de caixinha, a lasanha congelada, o nugget, a pizza congelada, a margarina. Deixa esses alimentos de lado que a sua saúde vai te agradecer muito. Então, leia sempre os rótulos dos produtos que você consome. Evite alimentos industrializados, dê preferência à comida de verdade. Opte por açúcares naturais. É melhor você adoçar com um pouco de mel do que com
um aspartame da vida. Claro que você não vai exagerar no mel também. Dê preferência a gorduras saudáveis. Em vez do óleo vegetal, use uma banha suína, um sebo bovino, uma manteiga, óleo de coco, azeite de oliva. São opções muito superiores aos óleos vegetais que nós estamos acostumados. Quanto mais natural for a sua alimentação, menos você estará exposto a esses ingredientes tóxicos. E não se esqueça de ter um estilo de vida saudável, de fazer atividade física, de se alimentar bem, de dormir bem, de controlar o seu estresse. Tudo isso é fundamental também para você ter saúde e viver muito tempo, mas tem que viver muito tempo com energia à disposição, alegria, felicidade, porque se for para viver muito tempo numa cama, deprimido, triste, insatisfeito com tudo, aí realmente nem tem muito por que ficar neste plano terreno em que nós estamos agora nesse momento. Recomendação para vocês, leiam o meu livro Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Temos a versão física, R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro, e versão digital, R$ 39,90 com frete grátis para... Frete grátis não, né? Porque é digital, não vai cobrar o frete. Mas tem a garantia incondicional de satisfação, que se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, sem letrinha pequena, sem burocracia, sem enrolação. Assuma aqui o compromisso público de fazer o reembolso se você não gostar do livro, ok? Nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo sobre 7 ingredientes tóxicos que deveriam ser banidos dos nossos alimentos? Enquanto isso, dê o seu like nesse vídeo, compartilhe essa mensagem. Muito valiosa essa mensagem aqui, de sabermos quais são os alimentos que devemos evitar, tá? Então a sua curtida, o seu compartilhamento tem o potencial de salvar vidas. Essas informações são muito importantes e valiosas. E eu conto com você para juntos fazermos com que elas viralizem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Embaixo aqui do meu vídeo tem um botão com a palavra inscrever-se. Você clica na palavra inscrever-se e depois clica no sininho e ativa todas as notificações, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Um abraço para Penha Vidal Vanini, Anísia Salles, Ana Esther, Nazareno Azevedo, Terezinha Lima, Delza Andrade. Abraço para Eliana Gondim de Itabuna. Sônia Cardoso perguntando qual o melhor óleo para fazer comida. Sônia, a banha suína, o sebo bovino, a manteiga, o azeite de oliva, o óleo de coco são as melhores opções, ok? Abraço para Vera Emília, dizendo aqui, estamos intoxicados com esses alimentos, processados eu evito, não compro alimentos transgênicos. Eu também não compro alimento transgênico. E eu vejo o pessoal enchendo o carrinho de margarina. E esse tezinho aqui da margarina? De que é esse tezinho aqui? Quem sabe? O que significa este T daqui, da margarina? Quem sabe? Não é só na margarina que tem. Vários outros alimentos têm esse T. Qual é o significado desse T aqui no Brasil? Você sabe? Escreve para mim no chat. Escreve para mim nos comentários. Abraço para Isa Oliveira de Manaus. Joana Dark Ferreira dizendo que essa indústria alimentícia é uma vergonha. Realmente, Joana Dark, é uma vergonha. E você quer saber o pior? Se você, como médico, como produtor de conteúdo, como formador de opinião, critica essas empresas, elas te processam. Exatamente. E aí elas te censuram, elas te calam, porque elas não deixam a verdade vir à tona. E aí elas calam quem está falando a verdade. É isso que acontece aqui no Brasil, infelizmente. Abraço para Terezinha Carlos, Maria Trevisan, Coração Paz, Everaldina Rocha. Bom dia, doutor. Gostaria de saber a sua opinião sobre Psyllium. Psyllium é uma fibra, né? Ajuda aí o pessoal que quer emagrecer, o pessoal que quer combater a constipação. Então eu acho interessante o Psyllium, sim. Abraço para Vilma. Olhar lista de ingredientes só é válido para quem entende. Simples assim. Vilma, vou te dar uma dica. Olha a lista de ingredientes. Se tiver algo ali que você não faz ideia do motivo para estar ali, é melhor você não consumir, tá? Vamos ver aqui a lista de ingredientes da margarina. Óleos e gorduras vegetais totalmente hidrogenadas, água, soro de leite, leite em pó, maltodextrina. Você já usou maltodextrina? Sabe para que serve maltodextrina? Então, já liga o alerta. Lecitina de soja. Você já usou lecitina de soja em alguma coisa?
Já comprou lecitina de soja? Não. Então, liga o alerta. Mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Você já usou isso alguma vez em alguma receita? Também não. Sorbato de potássio. Já usou? Ácido cítrico. Já usou? O ácido cítrico, ele é derivado de fungos. TBHQ, você já usou? EDTA. Cálcio de sódico, já usou? Não usou. Então, evite. Olha a lista de ingredientes. Tem um monte de coisa que você não faz ideia do motivo para estar ali, que você não conhece. Evite, não compre. Abraço para Kátia Rosa de Melo. R Sol, diretamente de Recife. Fico feliz pelas dicas de saúde e gratidão. Cadê o quadro do Brasil na parede? Fica top. Bom dia a todos. Eu mudei de lado. O quadro do Brasil, ó. Ali o quadro do Brasil ali em cima. Aqui, ele aqui, ó. O quadrinho do Brasil. Mudei de lado para fazer as lives. Abraço para Lina Melo, Irênio Manuel. Quem mais está com a gente aqui? Aí só falando aqui, doutor, como diz o nordestino, tô lascada, porque as comidas industrializadas que vendem nos mercados é para matar. Se a gente não se cuidar de nós, estamos todos ferrados. Não era nem para estar nas prateleiras. Eu também acho. Eu também acho que a regulação aqui no Brasil deveria ser mais firme em relação a isso. Mas a verdade é que as nossas autoridades não estão nem aí para a gente. Essa é a realidade. Abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, Clélia Regina Machado, Petrúcio Barbosa Sobrinho, Vera Lúcia Jancos, Maria Graça, Gilvânia. Abraço para o Irênio de Salvador, Sônia Silveira de Marabá, Lara Sodré dos Santos. O pessoal acertou que o T é de transgênico. Exatamente isso, pessoal. Abraço para a Happy Family. Bora de like. Isso aí, bora de like. Rosimeire Aparecida, Alvarina Furtado, Camila Machado, prima, beijo, prima. Isa Oliveira. E é isso aí, pessoal. Vou me despedir de vocês, mas continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que combatem o câncer, e este vídeo aqui, onde eu falo sobre plantas que combatem o câncer. Leia o meu livro, link na descrição e nos comentários fixados. Até mais.